Boa noite a todos os ouvintes que seguem este canal. Eu me chamo João Goulart e hoje, em dias atuais, me encontro com 57 anos e sou caminhoneiro por paixão à estrada. Uma vez que você se apaixona por este imenso tapete preto que corta nosso Brasil afora, você jamais consegue deixar nossas estradas para trás. E se consegue, digo mais. A saudade que fica alojada no coração de um caminhoneiro raiz é eterna. Este caminho e profissão me foi deixada por meu velho pai, que me ensinou a domar um destes gigantes de ferro que cortam o nosso Brasil. Sempre que eu estava em sua companhia, geralmente quando a viagem era em uma cidade vizinha que moramos, ele tinha por costume de me contar algumas passagens assombrosas, que não somente ele tinha passado, mas também alguns de seus companheiros de profissão. Por mais que eu não acreditasse nas coisas que ele me contava, bastava que tivéssemos que passar a noite em um ponto de descanso deserto para que a lembrança de suas histórias viessem à tona. Aí então o medo tomava conta. A lembrança de meu pai contando suas passagens com um certo olhar de temor faziam eu passar boa parte da noite sem sono. E também pensando em tudo que hoje em dia é conhecido como sobrenatural. Júnior, o que estou contando aqui pode até parecer loucura de um velho caminhoneiro que de tantas idas e vindas acabou perdendo a sanidade. Mas acredite, o que vivenciei não foi loucura da minha cabeça, nem fruto da minha imaginação. Tudo aconteceu no ano de 1999. Eu carreguei meu caminhão em uma granja de frangos que eram comercializados para o abate e ficava localizada na área rural da cidade de Tamarana, próximo a Londrina. O destino daquela carga era um matadouro de frango que ficava localizado a alguns km da cidade de Lages. Por muitas vezes eu já tinha feito este caminho, inclusive carregado com este tipo de carga viva, e nunca passei por nenhum tipo de problema. Mas aquele fim de tarde ainda tinha muitas surpresas a me revelar. Lembro-me de tão logo ter passado a cidade de Mafra. O sol já vinha se pondo no horizonte. A tarde não demoraria a dar lugar à noite. E eu não tinha intenção de cruzar a noite dirigindo. Meus planos eram encontrar um ponto de descanso ou parar em alguma estrada de terra para dormir algumas horas. Foi então que, para a minha surpresa, em um determinado momento do caminho que eu fazia, uma menina saiu correndo de uma estrada de terra que existia a uns 100 metros de distância do meu caminhão. Aquela menina sinalizava com os seus braços sobre a sua cabeça, como se estivesse pedindo ajuda. Por mais alta que fosse a carga que estava em meu caminhão, era uma carga leve, e eu consegui parar a alguns metros daquela criança. E tão logo encostei, aquela menina correu em direção ao meu caminhão. Era possível ouvir os seus gritos. "Ajuda, moço, ajuda." Então a perguntei o que estava acontecendo. E ela começou a me contar que sua mãe estava se torcendo com dores na barriga e precisava de ajuda. Naquele momento eu uni tudo
pois eu precisava descansar. E encostar meu caminhão próximo à casa daquela família seria mais seguro. Então falei para a menina que subisse no caminhão e me mostrasse o caminho. Então logo cheguei na casa de sua família. Um homem veio até meu caminhão e acabou me falando que sua mulher estava em trabalho de parto. Ele acreditava que sua esposa não aguentaria chegar até o hospital. Então eu a acompanhei até a sua casa. E tão logo entrei lá dentro e ouvi sua esposa deitada sobre um colchão que estava no chão. Também havia uma senhora de bastante idade e parecia saber como agir naquela situação. Assentado próximo a uma janela, estava um senhor de idade bastante avançada. Aquele era o pai da mulher que se encontrava em trabalho de parto. Aquele senhor estava sentado em uma cadeira muito antiga, uma dessas cadeiras de balanço, e em uma de suas mãos ele tinha uma velha bengala, que parecia ter sido feita com um galho de árvore. Para minha surpresa, tão logo o cumprimentei, aquele senhor me olhou firme nos olhos e me perguntou se meu caminhão estava carregado com frango. E quando eu respondi que sim, eu vi a sua cabeça baixar e ele balançar em sinal de negatividade. Acabei não dando muita atenção para aquela situação. Enquanto eu conversava com o marido daquela mulher, que estava para ganhar seu bebê ali na sua própria casa, aquela senhora umedecia panos em água morna e colocava sobre a barriga daquela mulher. Como a tarde já vinha dando lugar à noite, lembro-me do pai daquela família perguntar se eu tinha que pegar algo no caminhão, pois ele queria que eu passasse a noite em sua casa. Mesmo eu insistindo para ficar dentro do meu caminhão, ele dizia que não, que o melhor a se fazer era ficar dentro da casa. Então mais uma vez ele acabou me falando: se tem algo que quer pegar, vá pegar e retorne rápido. Confesso que a forma que ele pronunciou me deixou um tanto abismado. Mas acabei indo até o caminhão e peguei algumas cobertas. E também o pouco alimento que eu carregava dentro do baú. E levei tudo para dentro da casa daquele homem. Conforme a noite vinha tomando conta daquele lugar, aquele homem foi acendendo velas pelos cantos da casa. E aquela senhora que estava ali para ajudar pronunciava que todos ficassem em silêncio. Até mesmo a pobre mulher que estava sentindo as dores do parto tinha em sua boca um pano torcido para que ela mordesse no momento em que sentisse suas contrações. Então, depois de quase 2 horas terem se passado do momento que cheguei naquela casa, isso já era próximo às 10 horas da noite quando passamos a ouvir passos ao redor da velha casa. Eram passos lentos e pesados. Também era audível uma respiração ofegante bastante pesada. Como a casa era bastante humilde, suas paredes possuíam frestas que possibilitavam ver a claridade da lua. Em determinado momento, eu acabei vendo que por um destes frestos que existia na parede, próximo à janela de madeira que estava fechada, havia um par de olhos vermelhos como brasa viva. Aqueles olhos não se desviavam do lugar que aquela mulher estava deitada. Também era possível ouvir um rosnado baixo. Quando vi aquilo, tomei a iniciativa de ir até a próxima parede para tentar espantar o que estava ali, pois acreditava que era algum cachorro.
Então, naquele momento, aquele velho bateu com a sua bengala em minhas costas e pediu para que eu não fizesse nada. Então ouvi aquele senhor falar que o que estava do lado de fora da casa já vinha acompanhando a gravidez de sua filha desde o início. Ele acabou pronunciando com sua voz bastante trêmula para mim: "Meu filho, você não sabe o que está a rodear esta casa. Se você mexer com este bicho, ele não nos dará paz e só descansará quando conseguir entrar aqui dentro. Então vai nos matar." Tão logo ouvi ele pronunciar tudo isso, eu acabei o perguntando que criatura era esta que rondava a casa. E foi neste momento que a pequena criança que foi buscar por ajuda na rodovia segurou a minha mão e pronunciou: "Tio, aquilo que está do lado de fora nos observar é um lobisomem. Ele quer comer o bebezinho que está dentro da barriga de minha mãe." Naquele momento olhei rapidamente para o local que aquele ser estava observando e vi aquilo sair daquele lugar rapidamente. Então, quando me aproximei da janela, acabei vendo uma criatura que possuía a pele do corpo doente. Aquilo carregava como se fosse uma sarna negra sob seu corpo. Pelos saíam falhados de sua cabeça e percorriam uma pequena parte de suas costas. Eu nunca tinha visto um ser tão cadavérico, a ponto de suas costelas ficarem expostas em seu couro. Conforme aquele ser andava à frente da casa, eu também notava que seus braços eram curtos e bastante magros, e suas pernas eram longas e pareciam quebradas para trás, de forma que aquilo parecia andar assentado sobre seus longos calcanhares. Eu vi aquele ser do inferno passar a se espojar no pó da terra. Então, passado alguns minutos depois de ter presenciado aquele ser sobre a frente da casa, no exato momento em que a mulher passou a gritar, também não demorou muito para que ela concebesse seu filho. Então foi no exato momento do nascimento daquela criança que o ser diabólico que estava do lado de fora acabou ficando mais possuído. Aquele ser soltava gritos em frente à casa e corria completamente descontrolado por toda a extensão daquelas terras. De imediato, aquele pai de família correu em direção a alguns móveis e passou a empurrá-los em direção à porta, pois temia que a criatura investisse ataques naquela direção. Devido ao som de urros estridentes que o lobisomem emitia, não demorou para que a criança começasse a chorar. E seguido disso foi certa a investida da fera. A criatura se jogava por várias vezes sobre a porta, pois a única intenção era saciar a sua sede de sangue, ainda mais vinda de uma criança recém-nascida e também de uma mãe que ainda se encontrava completamente desfalecida pelo cansaço e com boa parte do seu corpo sujo pelo sangue que acabou perdendo. Por muitas vezes aquele ser tentou derrubar a porta, mas seus ataques não lograram êxitos. Para minha infelicidade, acabei vendo aquele ser caminhar em direção ao meu caminhão, e tão logo subiu sobre a carga, passou a mastigar as galinhas que pegava. Aquela maldita fera somente mastigava e deixava as galinhas caírem já sem vida de sua boca. Parecia que aquele maldito lobisomem fazia aquilo por puro prazer. E assim foi por boa parte da noite. E assim foi por todo o restante da noite. Pouco antes do alvorecer da manhã,
Foi anunciado o fim da madrugada e a chegada do dia através do canto de um galo. E seguido disso, a criatura acabou retornando para a mata. Somente depois de todos terem a plena certeza que mais ninguém corria perigo, a porta da casa foi aberta. Tão logo eu saí para fora e caminhei em direção ao meu caminhão, eu já conseguia perceber que boa parte da carga estava morta. Algumas galinhas estavam soltas andando pelo quintal da casa. Depois de estar com o que sobrou da carga do caminhão remontada, acabei convidando aquele pai de família e sua esposa para que, juntos com a criança, me acompanhassem até o hospital. Enquanto a criança e sua mãe estivessem passando pelo atendimento, eu terminaria de fazer a minha entrega e, seguido disso, retornaria para pegá-los no hospital. E foi isto que aconteceu. Somente depois de mais uma noite internada com a criança para observação, aquela mãe junto com o seu filho ganharam alta. Tão logo pegamos a estrada, para minha surpresa, acabei recebendo o convite para batizar a criança na casa da família. Confesso que acabei ficando muito feliz com o convite. E aquele pai de família também acabou me revelando que a única forma de afastar o lobisomem de suas terras era batizando o recém-nascido. Depois de tantos acontecimentos aterrorizantes, eu, juntamente com aquela família, passamos um fim de tarde muito bom. Eu me tornei padrinho de um anjinho batizado e chamado Nicolas. E sempre que posso vou visitar aquela criança. Vocês podem estar se perguntando: qual foi a explicação que dei na empresa para a perda que tive na carga? Contei tudo como aconteceu. Falei sobre a família e sobre o lobisomem que atacou a casa e a carga do caminhão. E infelizmente ninguém acreditou. E seguindo a conversa, tive que trabalhar para pagar a carga que foi perdida. Depois disso, nunca mais fui contratado para trabalhar naquela empresa. A vida não para. Continuo fazendo fretes para outros destinos. Obrigado por contar o meu relato. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Quaresma é o período de 40 dias que antecedem a Páscoa. E tão logo o carnaval chega ao seu fim, se inicia esta data, que é carregada como um fardo. Tudo começa na quarta-feira de cinzas, e seu encerramento é na quinta-feira da Semana Santa. A contagem desse tempo é de 40 dias, e durante esse período, a igreja prepara seus fiéis para a chegada da Páscoa. As pessoas passam a acreditar que esta preparação vem através de jejum, abstinência de carne, modificações no comportamento do dia a dia, caridade e penitência e também orações. As Escrituras se referem a estes 40 dias como os dias que Jesus passou no deserto, sendo tentado pelo próprio diabo. Neste período, o povo passa a acreditar que o diabo está solto na terra. E nesta época, pessoas que não se guardam e se protegem acabam testemunhando o agir do demônio, que acaba soltando seus capachos às 3 horas da manhã para aprontarem todo tipo de coisa e também zombarem da morte de Cristo. Esta hora é a hora oposta
aos últimos suspiros de Jesus. Os povos mais antigos se guardam e relatam que durante a Quaresma, todo tipo de assombração são libertas do inferno. Então elas aparecem nessa época em encruzilhadas e estradas desertas, com o intuito de atormentar aqueles que não estiverem respeitando este período. Contam também os mais velhos que durante estas noites, muitos desafortunados já se depararam com uma procissão de espíritos que vagam por ruas e também estradas de terra de pequenas cidades do interior. Esta procissão sempre está a caminho daqueles que não se guardam nessa época e preferem estar na rua durante as madrugadas de Quaresma. Mas entre todas as criaturas infernais que podem surpreender com seus avistamentos nesta época, a pior de todas as aparições, sem sombra de dúvidas, é a de um enorme cão. Muitos que o viram relatam que este ser tem a aparência fantasmagórica. Seus olhos facilmente se destacam por entre a escuridão, devido à cor vermelha bastante semelhante a labaredas de fogo. Em épocas antigas, era bastante comum, de certa forma, ouvir conversas em roda de família. Geralmente eram os avós que contavam que conheciam pessoas que foram atacadas por este ser. Já outros relatam apenas que no momento em que tiveram que passar por este cão, ele ficou imóvel em ruas escuras ou até mesmo beira de mata, apenas os observando. Um ponto crucial que este ser possui é que tão logo ele é visto, ele também se difunde com a noite e some diante de seus olhos. Muitas pessoas interpretam a aparição deste ser de uma forma diferente de outra. Alguns dizem que são cães do inferno que pisam na terra nesta época, para buscar a alma daquelas pessoas que de certa forma se entregaram ao diabo, muitas destas vezes tendo entregado a alma como pagamento, enquanto outros acreditam que este ser é o próprio demônio que se manifesta sobre esta forma animalesca. Mas a crença que predomina sobre estes cães é que eles representam o presságio de morte ou de grande tragédia. É comum um relato de pessoas que avistaram estes cães e acabaram tendo familiares, ou até mesmo pessoas próximas a elas, que acabaram morrendo de forma trágica, ou que uma grande tragédia ocorreu próximo à pessoa que a viu. Infelizmente também pode acontecer desta mesma pessoa que o viu acabar sendo perseguida e morta por este cão. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido alguma conversa de pessoas que acabaram vendo esse ser por estradas, beira de matas, ou até mesmo que acabaram levando o tão famoso carreirão. Muitos acreditam que estes cães possam ser lobisomens, encarnados, ou até mesmo desencarnados, pois há casos que evidenciam pactos feitos por pessoas que tão logo vieram a morrer, seus túmulos se romperam de dentro para fora da terra, deixando evidência de pelos presos no que restou do caixão. Este mesmo pacto não é proposto a todos, apenas se limita a casos específicos, onde mesmo no momento da morte, o afligido acaba carregando a dor de ver seu ente querido sendo torturado e morto, ou também devido a planos maquiavélicos de traição. Vocês conseguem imaginar o demônio fazendo uma proposta ao espírito, lhe concedendo a chance de se vingar de quem o levou até aquela situação, mas em troca
este espírito carregará para sempre a forma de um lobisomem. Ele servirá a propósito de quem lhe propôs aquele pacto. Em troca de prazeres carnais, benefícios em vidas e riquezas, este pacto também é concedido para um indivíduo que acredita que será beneficiado pelo pacto. Então acaba por oferecer a sua própria alma. Ou pior, entrega a alma de algum conhecido, ou até mesmo de alguém de sua família. Então por fim o mesmo ocorre. A alma passa a pertencer a quem propôs o acordo. E desta forma, neste momento se forma um escravo do demônio. Este pacto pode mencionar que o pacto só será desfeito tão logo a dívida de outros seja cobrada, levando suas almas para o inferno, até que se junte uma grande quantidade de números. Desta forma, quem aceitou a proposta estaria honrando o seu lado do acordo. Somente desta forma, estaria livre de sua longa escravidão. Mas não é verdade. Cumprir o acordo feito com o demônio não irá libertá-lo. Somente o condenará ainda mais. Pois depois de inúmeros atos de maldade e servidão, a sua própria alma estará tão corrompida e bestializada que perderá a sua humanidade. Pois este era o real interesse do demônio quando lhe propôs o acordo. A sua intenção é humilhar a Deus, pois ele criou o ser humano como sua própria imagem e semelhança. Agora eu lhes dou um aviso. Se um cão negro aparecer em frente à sua casa, não vá jogar pedras nele, pois ele pode ser apenas um cachorro. Mas se ele não for, se ele não for, tenho pena do que pode lhe acontecer. Cordiais uivos a todos. Boa noite.